Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h16 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Carol. O Carnaval 2017 começou com uma polêmica, as marchinhas de carnaval. Apesar de escritas em outro contexto e época, as tradicionais músicas do carnaval brasileiro escondem mensagens que incitam o preconceito. Alguns bloquinhos do Rio de Janeiro e também de São Paulo já se posicionaram com o cuidado que teriam ao reproduzirem as canções. O bloco Mulheres Rodadas do Rio de Janeiro defendeu que as letras que consideram ofensivas não devem ter espaço em uma manifestação popular. E no panorama de hoje você confere também. Alexandre de Moraes é aprovado por comissão do Senado. José Serra pede demissão do Ministério das Relações Exteriores. Ministro do Supremo Tribunal Federal manda soltar goleiro Bruno. Depressão cresce no mundo e o Brasil é o que tem mais casos na América Latina. Uma reportagem especial sobre o Carnaval 2017. A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, você concorda que essas marchinhas têm tom preconceituoso e não devem ser executadas nos blocos de carnaval? A nossa ouvinte, Cláudia Barbosa, comentou: concordo, carnaval é sinônimo de alegria e festa, sem lugar para assédio, sem lugar para preconceito. Maria Sapatão de dia é Maria e de noite também. Temos várias outras marchinhas fantásticas, por que insistir em uma que é claramente desconfortável? Às vezes, alguns podem achar brincadeira, mas é uma forma de preconceito. Outras marchinhas, como Cabeleira do Zezé e O Teu Cabelo Não Nega, foram questionadas. Em matéria à Rádio CBN, Rodrigo Rezende, presidente da Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira, do Rio de Janeiro, disse que a discussão é importante, mas que não se pode perder de vista o caráter democrático da festa. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Você pode deixar sua opinião através da nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Política. Após 11h30 da chamada sabatinação, o ministro Alexandre de Moraes foi aprovado para o cargo pela Comissão de Constituição e Justiça. Na votação secreta, 19 senadores votaram a favor, enquanto 7 votaram contra. Após essa votação, outra aconteceu no plenário do Senado, onde 55 votaram a favor e 13 contra. Agora será de responsabilidade do novo ministro do Supremo Tribunal Federal ações como a que pode determinar o rumo das investigações contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. José Serra pediu demissão do posto de ministro das Relações Exteriores. O senador enviou a carta de demissão na última quarta-feira ao presidente Michel Temer. Na carta, o PSDBista afirmou estar com problemas de saúde que já seriam no conhecimento do presidente Michel Temer e que o impedem de fazer as viagens necessárias além das atividades diárias. Serra é senador e tem mandato até 2022. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para o goleiro Bruno Fernandes.
Em 2013, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, ex-namorada de Bruno, além do sequestro e cárcere privado de seu filho Bruninho. Ele aguardava julgamento de sua apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas o ministro Marco Aurélio entendeu que há excesso de prazo e que Bruno tem direito a esperar pelo julgamento em liberdade. Segundo o advogado de Bruno, Lúcio Adolfo, o goleiro não esperava deixar a prisão e teria ficado emocionado. São 6h21. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu licença do governo para fazer uma cirurgia de retirada da próstata. A assessoria do ministro informou que a licença médica que está valendo desde segunda-feira acaba no próximo dia 6 de março, quando ele deve retornar ao Palácio do Planalto. O afastamento ocorre quando o advogado José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, afirmou ao Ministério Público Federal ter recebido um envelope em 2014 a pedido de Padilha. Em depoimento à Operação Lava Jato, um dos ex-diretores da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o escritório de Yunes foi usado para repasse de dinheiro ao PMDB pelo ministro Padilha. A voz do ouvinte. Essa semana perguntamos para você, ouvinte. Você concorda que essas marchinhas têm tom preconceituoso e não devem ser executadas nos blocos de carnaval? O nosso ouvinte Walter Venâncio comentou: acredito que, hoje em dia, estamos vivendo um momento politicamente correto muito chato. Há até pouco tempo atrás, essas músicas eram tocadas não só no carnaval, e todo mundo se divertia muito com elas. E hoje, muita gente que não tem mais o que fazer, resolve implicar com tudo. Gente, afinal de contas é carnaval. Vamos relaxar e rir um pouco, até das nossas desgraças. Obrigada, Walter, pela sua participação. Você pode deixar sua opinião através da nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom, seu futuro na comunicação começa aqui! fapcom.edu.br 0800 709 8707. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. São 6h25 e a polícia da Malásia afirmou que Kim Jong-nam, irmão do ditador coreano Kim Jong-un, foi morto por gás VX, considerado uma arma de destruição em massa. Segundo os agentes, o gás foi encontrado nos tecidos faciais e nas pálpebras da vítima durante a perícia. O VX está entre as substâncias proibidas pela Convenção de Armas Químicas de 1992 e que deveriam ser destruídas até 2002, mas a Coreia do Norte é um dos 5 países que não assinaram o documento.
A suposta autora do crime é a vietnamita Doan Thi Nguyen e outras 3 pessoas. Política. O pastor Silas Malafaia foi indicado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro no inquérito da Operação Timóteo, que apura suposto esquema de corrupção em cobranças da royalties em exploração mineral. De acordo com a polícia, ele recebeu um cheque de R$100 mil de um dos escritórios e depositou em uma de suas contas pessoais. O pastor afirmou ao portal G1 que o dinheiro foi uma doação à sua igreja e uma associação religiosa e que pagou os devidos impostos. Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4% e a prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Já no Brasil, 5,8% das pessoas sofrem da doença, sendo o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo maior das Américas, depois dos Estados Unidos. Também segundo a OMS, o Brasil é recordista no número de pessoas com transtornos de ansiedade, sendo 9,3% da população brasileira, totalizando 18.600.000 pessoas. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, você concorda que essas marchinhas têm tom preconceituoso e não devem ser executadas nos blocos de carnaval? O nosso ouvinte Jackson Quirino comentou: talvez fosse a chance de criar novas marchinhas que fossem animadas também e sem algo preconceituoso. As músicas que fazem sucesso a cada verão são outro exemplo do meu caso. Obrigada, Jackson, pela sua participação. Você pode deixar sua opinião através da nossa página no Facebook, facebook.com/radiofapcom. Chegou a época do ano mais esperada pelos brasileiros, o Carnaval. O feriado tem data oficial na terça-feira, dia 28, mas o folião já começou a ir para as ruas desde o último fim de semana. Na capital paulista, a prefeitura tinha previsto que as ruas fossem tomadas por 250 mil pessoas, mas foram quase 700 mil pessoas nos bloquinhos. O bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, amanheceu com amontoados de lixos em frente a residências e comércios, além do transtorno no transporte público, sendo eles o ônibus e o metrô, que não conseguiram atender a demanda. O prefeito de São Paulo, João Dória, admitiu a falha da prefeitura e disse que tanto a prefeitura como a coordenação dos prefeitos regionais estarão preparados para o volume de pessoas. O Carnaval de Rua de São Paulo hoje é considerado um dos maiores do país e, desde 2010, o paulistano tem ido cada vez mais nos bloquinhos, trazendo de volta a tradição para a capital. Em 2017, o Carnaval paulista terá 500 blocos de rua, 60% a mais do que no último ano. E os alunos da Fapcom também já estão planejando como vão passar o feriado. A Franciele Wolff, do 6º semestre de Rádio, TV e Internet, também vai curtir os bloquinhos na cidade. E nesse carnaval eu vou ficar aqui em São Paulo, curtir os bloquinhos, o Carnaval de São Paulo que tá arrebentando aí. E a galera tá super curtindo, então vai ser mais de boa esse carnaval. Valeu, galera! Mas os bloquinhos não ficam apenas limitados entre os ritmos de samba, axé e as famosas marchinhas. Pela cidade, eles estarão espalhados com diversos temas diferentes, ritmos musicais, como só música pop, rock, música eletrônica e outros que vão homenagear apenas um artista ou banda, tocando seus maiores sucessos. Mas tem gente que prefere ficar em casa mesmo, apenas descansando, sem ir para as multidões nas ruas. É o caso da Carolina Rosa e do Tom Freitas, alunos de rádio e TV da Fapcom. O que a gente vai fazer nesse carnaval? Ficar jogando videogame e assistindo filme. No Netflix, a gente vai dormir bastante, vai aproveitar, porque né, a gente trabalhou o ano inteiro, nesses 28 dias aí. Não são 28 dias, não. Alguns dias. Valeu!
Mas sair da cidade também pode ser uma opção para muitas pessoas. As viagens de carnaval de alta temporada podem até ser caras, mas toda diversão é recompensadora. O Rio de Janeiro é a cidade mais procurada no carnaval de 2017, assim como na maioria dos anos. Além do tradicional desfile das escolas de samba, um dos maiores espetáculos da terra e conhecido no mundo inteiro, a Cidade Maravilhosa também tem bloquinhos de rua, sendo alguns muito tradicionais, como o Cordão da Bola Preta. Já a Cíntia Shimada, aluna da Fapcom, vai aproveitar os dias de folga para descansar no interior de São Paulo. Queria contar para vocês que esse carnaval eu vou aproveitar para ir visitar minha mãe no interior e fugir um pouco dessa muvuca, aproveitar o feriadão, um pouquinho lá da natureza. É isso aí. Um beijão para todo mundo aí da rádio. E hoje começam os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Carnaval Paulista. 7 escolas vão passar no Sambódromo do AMB a partir das 11 da noite. E você, ainda não tem planos para esse carnaval? Fique atento às placas de informação nas saídas das estações do metrô de toda a cidade para a programação dos bloquinhos. E você também pode baixar um aplicativo no seu celular, iOS ou Android, pesquisando Blocos de Carnaval SP. Lá vai aparecer diversas opções de aplicativos que vai te deixar por dentro de todos os blocos que estarão nas ruas de São Paulo. Ou saiba mais em carnavalderua.prefeitura.gov.br. Tempo e temperatura. E agora as informações da chuva com Danilo Nunes. Boa noite, Carol. Boa noite, Samantha. Bem, há pouco caiu um temporal em São Paulo, na capital paulista, e algumas das informações atualizadas que nós temos do G1, g1.com.br, é que o aeroporto de Congonhas está fechado para pousos e decolagens em função da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo neste momento. O temporal que atinge a capital paulista no fim da tarde desta sexta-feira, 24, véspera de feriado de carnaval, deixou a Avenida Luiz Inácio de Anhangamelo completamente alagada. As imagens da Globo News mostram os carros boiando e passageiros em cima de um ônibus. Também foram atingidas as regiões da Zona Leste, em que 2 pessoas foram resgatadas por bombeiros após ficarem ilhadas, e também está em estado de alerta. A Zona Leste está nesse momento em estado de alerta para alagamentos, segundo o CGE, a Central de Gerenciamento de Emergências. Carol? Obrigada pelas informações, Danilo. E o fim de semana de carnaval será de chuva em São Paulo também a qualquer momento. No sábado o sol vai até aparecer, mas com muitas nuvens. Máxima de 28 graus e mínima de 21. No domingo a chuva também vai cair durante o dia. A máxima será de 27 graus e a mínima de 21. No domingo também será possível ver de todas as regiões do Brasil, exceto o norte, o eclipse solar anular, que é quando um anel de fogo rodeará o sol. O eclipse poderá ser visto a partir das 10 da manhã em São Paulo e Rio de Janeiro, e em outras capitais o fenômeno poderá ser visto em algum momento do período das 9 da manhã ao meio-dia. Fapcom. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Pátio do Colégio. Pela Cidade. Em meio aos prédios, o centro de São Paulo guarda também o berço da cidade. O lugar onde nasceu a capital paulista surgiu da construção de uma pequena cabana de pau a pique, onde se reuniam 13 jesuítas, entre eles os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, empenhados em catequizar os nativos. Na época, localizado no alto de uma colina e cercados dos rios Anhangabaú e Tamanduateí, o lugar chamado de Vila São Paulo de Piratininga era uma opção estratégica de segurança. A cerimônia oficial da fundação da cidade aconteceu em 25 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo Paulo, que originou o nome da capital.
Pouco tempo depois, a casa foi ampliada para abrigar o Colégio dos Jesuítas e, mais tarde, o local se tornou o Palácio dos Governadores. Em 1932, o local foi transformado em Secretaria da Educação. Anos depois, a Companhia de Jesus deu início ao projeto de reconstrução do colégio, com a fundação do Museu do Padre Anchieta e da Igreja Beato Anchieta. Atualmente, o complexo abriga atividades culturais. O museu, composto por 7 salas, expõe coleções de arte sacra, uma pinacoteca, objetos indígenas, uma maquete de São Paulo no século XVI, entre outras coisas. O visitante pode ainda conhecer a Biblioteca Padre Antônio Vieira, onde está um acervo precioso de livros de história. Além da missa rezada por jesuítas, também são realizados congressos, cursos, oficinas de artesanato e pintura e apresentação de música clássica. Sendo um dos principais símbolos da história paulistana, o lugar ainda preserva a grafia original do português arcaico. O pátio do colégio fica na Praça Pátio do Colégio, no centro da cidade, próximo ao metrô Sé. Funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Viaje no túnel do tempo e se surpreenda descobrindo o início da trajetória de São Paulo. Pela cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. A voz do ouvinte. Essa semana perguntamos para você, ouvinte. Você concorda que essas marchinhas têm tom preconceituoso e não devem ser executadas nos blocos de carnaval? A nossa ouvinte Thaís Marques comentou: eu concordo. Discursos e ideologias são moldados pelo ambiente. Assim, quanto menos reproduzirmos discursos de ódio agora, melhor, pois menos frequentes eles serão no futuro. A mudança é um processo lento, por isso é necessário que a cada geração o ser humano mude, para bem, o quanto estiver ao seu alcance. Cultura. E neste ano, o Itaú Cultural comemora 30 anos e aproveita para abrir suas portas para mais uma ocupação. Desta vez, os encantos da dramaturgia, do teatro, das telas do cinema e da televisão entram em cena para homenagear uma das maiores atrizes brasileiras, Laura Cardoso. A mostra abre o calendário de exposições do Instituto, que chega em sua 33ª ocupação, e convida o público a conhecer o processo criativo da atriz, os registros de sua trajetória e a memória de seus papéis em um percurso não linear. Há exemplo de sua atuação no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. A exposição conta com 3 ambientes que exploram diversas etapas da vida da atriz. Por todo o espaço, há ferramentas de acessibilidade. A ocupação Laura Cardoso fica em cartaz entre os dias 22 de fevereiro e 30 de abril, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite, com entrada gratuita. E termina na próxima segunda-feira, dia 27, a exibição de A Vida Lá Fora, o cinema de Jean Renoir, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Ainda dá tempo de curtir a exibição, que fala sobre um dos cineastas mais investidos e influentes da história do cinema. A retrospectiva exibe 30 filmes e 2 documentários sobre sua vida e inclui um debate e um curso gratuito que percorre a trajetória do diretor, atravessando questões que tornam seu cinema importante: o realismo, relativismo, personagem e atores. As inscrições para o curso devem ser realizadas previamente pelo e-mail jeanrenoirccbb@gmail.com. Tem duração de 3 dias e 40 vagas. As entradas estão sendo vendidas a R$10, sendo meia entrada por R$5. O Centro Cultural do Banco do Brasil está localizado na Rua Álvares Penteado, 112, no centro de São Paulo. O
Vale do Anhangabaú e o Largo da Batata recebem shows gratuitos durante o carnaval. Além dos tradicionais bloquinhos de rua, o centro e a zona oeste da cidade contarão com atrações como Paralamas do Sucesso, Céu, Elza Soares, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e Bexiga 70. A festa acontece durante o feriado, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, sempre das 10 às 11 da noite, com entrada gratuita. A alegria e a irreverência dos bailes carnavalescos de salão invadem a calçada do prédio do Centro Cultural Fiesp. Rememorando as marchinhas tradicionais e hits conhecidos da música brasileira em ritmo de samba, o baile do Werneck traz Tim Maia, Cassiano, Jorge Ben, James Brown e grandes nomes da Black Music, juntamente com Michael Jackson e Gilberto Gil, para resgatar a época dos bailinhos com os passinhos de funk original. O evento acontece na Avenida Paulista, 1313, neste domingo, às 2 da tarde, com entrada gratuita. A Companhia Antropofágica leva ao CCPS, Centro Cultural de São Paulo, o espetáculo Desterrados. O espetáculo parte das engrenagens e molas de uma máquina inventiva que visa ocupar o espaço da realidade do palco, desafiando a realidade cotidiana com os expedientes do sono, sonho e criatividade como forma de resistência à realidade degradada. Um jogo de espelhos e caleidoscópio que se atritam às noções convencionais de espaço e tempo. O espetáculo acontece às sextas e aos sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 8 da noite. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com até 2 horas de antecedência antes de cada apresentação. O Centro Cultural de São Paulo está localizado na Rua Vergueiro, número 1000. A estreia brasileira para o cinema essa semana é o longa Internet o Filme. Com produção da Paris Filmes, direção de Filippo Lapietra e idealizada por Rafinha Bastos, que também está no elenco, o filme traz uma série de histórias intercaladas de personagens que se encontram numa convenção de web. Para quem está esperando ver uma extensão dos canais na telona, vale avisar que todos os apresentadores ganham novos nomes e novas personalidades na ficção. Para quem não acompanha esse universo, o filme terá um pouco os atrativos, mas para quem é fã, o longa é um prato cheio. O filme estreou ontem, quinta-feira, e é uma grande aposta de bilheteria. Esta semana estreia também um dos indicados ao Oscar 2017, Moonlight Sob a Luz do Luar. A produção independente é uma obra de cinema inovadora que ecoa uma profunda compaixão e verdades universais. O filme narra a vida de um jovem afro-americano, desde a infância até a vida adulta, e a luta dele para encontrar seu lugar no mundo enquanto cresce num bairro violento de Miami. Ao mesmo tempo, faz um retrato essencial da vida contemporânea do afro-americano e uma reflexão intensa, pessoal e poética sobre identidade, família e amizade. Moonlight tem 8 indicações ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. O Museu do Futebol oferecerá oficinas de confecção de adereços para o carnaval com sacolas de papelão e também confecção de lançador de confetes. Os participantes poderão brincar com os lançadores após confeccioná-los e vão poder levar para casa. As atividades vão acontecer nos dias 25, 26 e 28, entre as 2 e as 3h30 da tarde, com entrada no valor de R$10 e sendo ela gratuita aos sábados. As fábricas de cultura preparam uma programação especial para quem quer pular o carnaval de um jeito diferente. A unidade da cidade de Tiradentes promove no dia 25, às 11 da manhã, uma oficina de máscaras de carnaval com materiais recicláveis. No mesmo dia e horário, a fábrica do Itaí Paulista realiza um jogo de memória sobre a festa, baseado no livro Almanaque do Carnaval de André Diniz. Por fim, a fábrica da Vila Nova Cachoeirinha promove seu tradicional baile de carnaval infantil no dia 16, às 3 da tarde. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Esporte. E agora você fica por dentro das notícias do esporte com Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol, Samantha.
Bom, os jogos do meio de semana do Paulistão foram bem agitados. Ontem tivemos o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que este ano está completando 100 anos de história. Após 6 jogos sem conseguir vencer o rival, o Timão foi quem se deu melhor dessa vez, ganhando a partida por 1-0. O atacante Jô, que entrou no final do segundo tempo, anotou o seu na primeira oportunidade que teve e garantiu a vitória para sua equipe. O jogo foi marcado também pelo polêmico erro do juiz Thiago Duarte Peixoto, que no final do primeiro tempo expulsou o volante Gabriel do Corinthians injustamente, após achar que ele teria feito uma falta em um lance do qual nem participava. O árbitro será afastado por tempo indeterminado de jogos da CBF. O Palmeiras volta a campo amanhã para encarar a Ferroviária no Allianz Parque, às 4h30 da tarde, e no mesmo horário o Corinthians joga fora de casa contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. O São Paulo recebeu o São Bento na última terça-feira e garantiu mais 3 pontos no campeonato. Em partida difícil, o tricolor conseguiu sair com a vitória pelo placar de 3-2. Lucas Prato, mais uma vez, foi o destaque anotando 2 gols. Depois de apenas 2 partidas pela equipe, o argentino parece estar caindo nas graças da torcida tricolor. O último gol foi anotado por Cueva de pênalti. O São Paulo volta a campo amanhã para pegar o Novo Horizontino fora de casa, às 7h30 da noite. O Santos decepcionou sua torcida mais uma vez e chegou ao 3º jogo seguido sem vitória. Em partida sonolenta e sem inspiração, Santos e Ituano fizeram jus ao mau futebol e não saíram do 0-0 no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Peixe acumula maus resultados e corre o risco de ficar fora da zona de classificação para a próxima fase nesse começo de campeonato. A equipe tenta se reabilitar amanhã, ao encarar o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, às 5h da tarde. Apenas uma correção. Os shows no Vale do Anhangabaú e no Largo da Batata começam às 7 da noite, não às 10, como a gente disse anteriormente, e vão até às 11 da noite. O Panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima sexta-feira. Panorama. Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League. Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa. E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom. Falta de Quarta! Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom. O som da comunicação.